Bom dia, gente. Estou só compartilhando aqui com as pessoas que me seguem a nosso estudo. Bom, muito agradecido, como sempre, pelo convite de vocês, de estar aqui trabalhando por nós, ajudando na nossa compreensão, no nosso crescimento, no nosso evolver, como fala Emmanuel, porque a gente já chegou num ponto e a gente sempre evolve, ou seja, começa a partir daí. Certo? Todos nós estamos nessa fase. Já estamos no momento em que já identificamos várias questões e começamos a partir daí. Como todo mundo fez ginásio, eu vou começar com uma aula bem simples de geometria descritiva. Bom, bem simples, é só para acordar. Não precisa ficar, ai, aquele professor de descritiva. Meu Deus! Geometria descritiva é uma parte do estudo da matemática, geometria, onde nós estudamos a relação entre os sistemas geométricos e os corpos no espaço. Mas vamos lá. Vamos imaginar o nosso quadro como sendo o plano da nossa existência. Tá? No plano da nossa existência, na região mais superior, o que nós temos? Quem é que está lá? Deus. Perfeito, é isso aí. Viu como é que é fácil? Deus, certo? E nós caminhamos em qual direção? Todos nós. Qual é a nossa programação? Nossa identificação inicial, primordial? Caminhamos em direção a? Então, a primeira lição de geometria descritiva. Qual é a forma mais rápida de chegar a um ponto ao outro? Ó, olha, vocês sabem pra caramba, gente. Então, eu ia botar o homem, mas isso é muito machista, né? Eu vou botar nós. Ser. Pronto. Minha letra é horrível, tá? Pronto. Para quem ficar em dúvida quem é esse ser, somos nós, tá? Existem outros seres, óbvio, mas a humanidade, né, o ser hominal, está na culminância do crescimento que nós já conseguimos identificar e reconhecer, certo? Então, todos os seres, até essa cadeira, essa apoio aqui, ele está arrumando em direção a Deus, ele vai ter o tempo dele. Tá? Isso é difícil para a gente entender, mas é verdade. Bom, então, a distância mais rápida de um ponto ao outro é uma... Então, tá bom. Levanta a mão aqui quem está caminhando em linha reta em direção a Deus. Pois é, né? Pois é. Então, dentro do nosso plano de existência, todo mundo chegou a esse acordo, né? Não fiquem pessimistas, é assim, faz parte. A gente não precisa caminhar nessa linha reta. Até porque se a gente caminhar aqui nessa linha reta, a gente vai se omitir de várias experiências. E aí, no nosso plano de existência, se a gente tem uma reta... Imagine esse plano inteiro tentando se equilibrar em cima de uma reta. Ele vai conseguir? Vou dar um exemplo, olha aqui. Vou soltar rapidinho. Entenderam? Então, uma reta não equilibra um plano. Certo? Então, esse caminho reto que se diz em direção a Deus não gera equilíbrio no nosso plano de existência. Legal? Aí, segunda lição de descritiva. Como nós equilibramos um plano? Quantos pontos são necessários para equilibrar um plano? Aqui. 2 pontos. O plano vai... 3. Então, cada vez que nós saímos um pouco do caminho reto, nós nos tornamos seres mais equilibrados. Não, equilibrados. Equilibrados. Desculpa. Equilibrados. Por quê? Se eu tenho um ponto aqui, eu tenho um outro ponto aqui, eu consigo o quê? Dar mais apoio ao meu plano de existência. Entenderam? O plano não fica desequilibrado. Pronto, acabou a aula descritiva, pode voltar para cá. Bom, no nosso estudo, como ele se chama? Fé,
mãe, né? De quem? Da esperança e da caridade. Vocês sabem em que se baseia esse texto? Esperança. Ele se baseia numa carta de Paulo, onde ele termina concluindo em que muitas são as virtudes, mas sem essa trindade, olha aqui, uma trindade, né? 3 pontos que equilibram um plano. Tá? E aí, isso é chamado de trindade no catolicismo teológica. Tá? Para nós se chama trindade... Me ajudem? Eu não lembro o nome. Não lembro mesmo, eu escrevi tanta coisa. Trindade inseparável. Esse é o nome que os Espíritos dão para a gente, tá bom? Então, nós chamamos de trindade inseparável. Inseparável. Tá bom? Então, nessa nossa linha que nos leva a Deus, tá? Nós teremos o quê? 3 pontos que apoiam o nosso plano, que são caridade, fé e esperança. E é daí que a gente começa. Bom, estamos falando aqui... isso é chamado de trindade teológica, ou trindade inseparável pelos espíritos, e aqui no cristianismo, nas outras religiões cristãs. Mas isso aqui são chamadas também, fé, esperança e caridade, no estudo dos textos de Paulo, de virtudes divinas, ou virtudes inatas. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então, temos dentro de nós virtudes que elas já existem em germen, em semente, dentro de nós, para serem desenvolvidas. Então, estamos falando dessas 3 como virtudes inatas ou virtudes divinas. Tá bom? Bom, e aí, uma pergunta muito simples. Virtude é uma competência? Quem acha que virtude é competência, levanta a mão. Sabe o que é competência? É aquilo que a gente estuda, treina, se prepara, e aí a gente fica bom para fazer. Então, se eu estudei muita geometria descritiva, né, fiz exercício, eu recebi aquela informação, aí usei a minha inteligência, compreendi, adquiri uma competência, consigo falar de geometria descritiva. Isso tem a ver com virtude? Vamos lá. Quem levanta? Virtude! Quem levanta a mão acha que tem a ver? Tá. E quem acha que competência tem a ver, não tem a ver com virtude? Tá. Tá bom. Tudo bem. Bom, então, inteligência, virtude e competência e virtude. Todos nós temos também em germe uma inteligência. Essa inteligência permite que a gente compreenda e resolva problemas. E a gente, à medida que vai compreendendo e resolvendo problemas, a gente vai ficando muito bom nisso e desenvolve uma competência para resolver problemas. Tá? Só que eu posso ser muito inteligente, posso ter muitas competências, certo? Posso ser uma sumidade e inventar a bomba atômica. Pois é. Eu não falei nada de virtude. A virtude, ela fala muito mais de quê? Da nossa conexão com os nossos valores. Valores com V maiúsculo, com a moralidade. Tá? A gente só transforma a competência em virtude quando a gente usa a sabedoria divina que existe em cada um de nós para fazer o melhor possível. Aí, a gente está transformando competência em virtude. Fora isso, se não tem o permear da moralidade, competência não é virtude. Competência é só um conjunto de qualidades que eu fui acumulando ao longo da minha existência e que eu acabei ficando bom nisso. Tá bom? Bom, e aí, uma outra pessoa, tá, que nem era considerado muito inteligente, era semi-analfabeto, ele foi ensinado realmente a ler na sua meia-vida por uma irmã que ele acolheu,
tá? Não tinha grandes competências, em realidade ele pregava a simplicidade. A única coisa que ele pregava era leitura dos textos do Evangelho e trabalhar em serviços muito simples, lavoura, carpintaria, enfim, construção. Tá? E essa pessoa construiu a oração da paz. Por quê? Faltavam os títulos. Faltava a ele os títulos, mas sobrava nele o quê? Virtudes. Tá bom? Bom, então, lembrando que a oração da paz é um símbolo universal, tá? De quê? De fé, de esperança, de amor, de caridade. Oração da paz, que a gente chama oração de Francisco de Assis. Tá bom? Então, vem uma pergunta muito estranha, que a gente fala assim, poxa, mas não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Não é a fé, vamos lá, não é a fé que eu tenho que vai me dar, não é a fé que eu tenho que vai me dar a esperança de ver as realizações do Senhor acontecendo? É ou não é? É mãe, ou seja, a mãe é criação, certo? Então a fé em Deus nos dá a esperança de ver as coisas acontecendo. Pois bem, mas a fé em Deus nos dá a esperança de ver as criações de Deus, as criações do Senhor acontecendo. E a gente pode já imaginar no que eu estou falando uma diferença entre a minha esperança e a esperança que Deus tem de mim. Entre o que eu espero na minha visão aqui do mundo, a minha ânsia, as minhas necessidades, os meus desejos, e o que Deus espera de mim. Tá? Eu estou só jogando um monte de informação, a gente vai fechar isso aí. O que a gente precisa entender, nesse momento, é onde estamos, o local onde estamos inseridos, tá? Onde estamos encarnados. A partir do momento que a gente entende que a nossa fé vai fazer com que nós percebamos como o Senhor vai criar a partir de nós, e a partir do momento que nós entendemos onde cada um de nós está, geograficamente mesmo, psicologicamente mesmo, mentalmente mesmo, certo? Porque o que acontece? Da mesma forma que a gente se localiza no espaço em 3 dimensões, né, altura, comprimento e largura, a gente também se localiza no tempo. Mas a gente também se localiza em questão de envolvimento. Quanto a gente já cresceu? São várias localizações que uma pessoa tem. Tá? Quando a gente percebe, né, onde a gente está, e a gente vai lá no começo do Evangelho, a gente já está no final do Evangelho, mas a gente volta lá no começo, lembrando que, como em qualquer escola o conhecimento ele é acumulativo, nós estamos aonde? Num planeta de provas e expiações, certo? E onde é que a gente faz prova? Na escola. E a gente faz prova da quê? Daquilo que a gente já conhece, certo? Então não existe injustiça nisso. Nós estamos sendo provados naquilo que já conhecemos. É difícil? Sim, está na medida do nosso conhecimento. Tá? E se a gente pegar a história dos mártires, se a gente for bem raso na história dos mártires, pegar, por exemplo, Joana de Cusa, né, grande seguidora de Jesus, reencarnação de Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, certo? Ela foi levada à fogueira junto com seu filho. E quando ateavam fogo no filho, um dos executores virou para ela e falou assim, abjura, diga não a Jesus e o seu filho será salvo. E ela não fez isso, porque o amor dela era muito maior e a esperança que ela tinha na criação divina era muito maior do que aquela vida que tinha ganhado um novo contexto em termos de relevância porque ela entendia de forma mais abrangente. Então, as provas, se a gente pensar numa prova dessa, as nossas estão bem tranquilinhas, né? Ninguém tem filho aqui na fogueira, né, pedindo que a gente negue o que a gente acredita. Não é verdade? Então, nós estamos em uma escola. Tá? E em que aspectos nós estamos sendo testados nessa escola? A gente está fazendo prova de quê? É de matemática? É de português? É de literatura? É de quê? Relacionamento, uma das maiores provas, porque nós somos instintivamente seres sociais. Isso significa que nós
evolvemos, aprendemos a partir da nossa vida de relação. Tá? Mas nós nos relacionamos com tudo, e não só com todos. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês, ontem eu dei uma topada numa pedrinha lá em casa, meu dedo está doendo. Meu dedo está se relacionando com o meu sapato, com a minha meia, com o band-aid, né? Com a pedra que eu dei a topada ontem, que eu fiz uma força para não xingar a pobre da pedrinha, porque, afinal de contas, eu me relaciono com ela também. O que eu vou entregar para essa pedra? Enfim, então, nós nos relacionamos com tudo que está ao nosso redor o tempo inteiro. E a grande pergunta, qual é a lição que eu tenho para aprender aqui? Hoje, eu trouxe muitas perguntas. Muitas perguntas. Por quê? Assim como todos vocês, eu também estou desenvolvendo essa fé e também estou tentando entender que ela é a mãe da esperança e da caridade. Tá? Então, o que eu tenho são perguntas. E quanto melhor a pergunta... Exatamente. Então, vamos lá. Que tipo de lição temos a aprender aqui? Será que a gente está aqui para aprender inteligência, competência ou virtude? Na minha opinião, as três. Porque em algum momento nas minhas reencarnações, uma delas vai ser muito importante. E que eu tenha a base da virtude para poder aproveitar da melhor forma possível as outras duas. Tá? Depois que alcançamos essa resposta, precisamos então entender como seremos provados. Muito simples. Ai, Deus, me dê esperança, as coisas estão tão difíceis. O Deus mágico, que a gente conheceu até bem pouco tempo atrás, ele operaria o milagre. Né? Ele ia fazer todos os motivos de desesperança sumirem, né? E a gente ficaria livre, leve e solto. Esse é o Deus que a gente conhece? O nosso Deus é racional. Então, nós estamos pedindo a Deus o quê? E a gente precisa pedir. Que Ele nos dê o quê? Força, luz, visão, capacidade de ressignificar os problemas, de rever de forma diferente, de poder ter a inteligência de conseguir ver naquilo lição. E aí a gente, com os nossos próprios pés, com a nossa própria fé em nós mesmos, nós começaremos a agir para sair daquela dificuldade. Entenderam a diferença? Não tem mágica. Não tem mágica. Mas se não tem mágica, eu devo deixar de pedir? Devo deixar de orar? Lógico que não. Porque não tem mágica, mas existe a graça divina. E o que é a graça divina? A graça divina é aquele influxo de energia, de esperança, de inteligência emocional que nós recebemos. Vou dar um exemplo simples. Eu não vou, mas vamos lá. Na coletividade, as pessoas não vão para o estádio torcer pelo jogador de futebol? Talvez aquele jogador de futebol não esteja nem num bom dia, esteja duvidando das suas possibilidades, das suas competências. Mas está todo mundo gritando por ele. Vai, você vai conseguir, vamos lá. E aí, aos 47 minutos do segundo tempo, ele faz um gol. Que às vezes nem ele acreditava. E Deus é essa pessoa. A espiritualidade benfeitora são essas pessoas também. São pessoas, são prepostos de Deus, que estão ali constantemente torcendo por nós. Constantemente, gente. Vocês imaginam um anjo da guarda. Que é mais constante do que isso? Ele está com a gente desde a programação reencarnatória. Ficou lá 9 meses esperando, do lado da nossa mãe, até a gente nascer, para ele começar a fazer alguma coisa. Na verdade, a gente tentando fugir, né? Não, volta, filho, vai ser legal, vamos lá, estamos juntos. Eles, não quero essa encarnação, volta. Está com a gente. Está com a gente. Tá? Então, quando a gente ora, é isso que a gente faz. A gente se reconecta com essas forças que já estão torcendo por nós. Mas, de vez em quando, a gente precisa se reconectar. E isso vai conectar aonde? Na nossa esperança. Tá? Tem uma questão, não lembro agora se é 914 ou 917, que é a resposta de Fenelon. Como age um espírito que já tem esses conhecimentos diante da possibilidade da morte? E ele fala dessa trindade. É a 917 ou 941. É uma das duas. Eu sou ruim de guardar o número das... E ele responde assim, com fé. Por quê? Porque ele sabe que a fé vai, de certa forma, garantir para ele que ele vai chegar do outro lado, vai encontrar os entes queridos, que as pessoas, todas as pessoas que torceram por ele vão continuar torcendo, que nós estaremos mais próximos diante de uma grande reencarnação de Deus. Né?
com esperança, porque a gente tem certeza que a gente fez todo o possível aqui, né? E com um olhar de caridade, que já percebemos que estamos integrados com o trabalho divino, que já somos trabalhadores da seara de Deus. Isso é caridade. Esse olhar integrado, esse olhar que não cobra nada, esse olhar que está ali como um bom servidor. Não importa se na 10ª hora, né, na 11ª hora, 12ª hora, ou na primeira hora, onde a gente finalmente percebe que a gente faz parte dessa seara. Bom, deixa eu ver onde é que eu estou. Aqui. Então, o Allan Kardec ele falou para a gente assim, que fé inabalável só é aquela que se encontra frente a frente com a razão em todas as épocas da humanidade. E como é que a gente encontra essa fé inabalável? Porque ela está dentro de nós, eu já falei, em semente. Como é que a gente encontra? A fé, segundo Emmanuel, é o desejo de vontade. Mais do que isso, está alicerçado na certeza do objetivo. Então, como é que eu desenvolvo essa fé inabalável? Essa fé, ela não é passiva. Ela não vai acontecer à toa. Ela não vai acontecer só com o Mauro falando para vocês. Ela vai acontecer na nossa existência. A gente se mostrando, como a gente fala num português simples, né? Dando a nossa cara. Nos testando. Colocando as nossas certezas, as nossas certezas, os nossos desejos, as nossas ideias. Colocando para o mundo. E escutando como o mundo retribui. Mas aí, se a gente estiver muito preocupado em como o mundo vai retribuir, e ele retribui de forma não muito boa, o que tem que ser questionado? O mundo ou a minha ideia? Eu falei que eu viria com muitas perguntas hoje. O pessoal aqui está do lado de cá, a sua ideia. Nem sempre as nossas ideias são as melhores. Muitas vezes as nossas ideias são extremamente originais e um pouco deslocadas no tempo. Acontece também. Acontece também. Gandhi, quando falava de Jesus, falava assim, se eu cumprir um pouco da missão de Jesus, eu também serei morto por um idiota que não me compreende. E depois, Martin Luther King, que as pessoas não sabem, mas Gandhi tinha uma grande relação com as igrejas protestantes. E o Martin Luther King, que era um pastor protestante, ele falou a mesma coisa com as palavras dele. Por quê? Porque muitas vezes as nossas ideias elas não têm ainda a projeção para a compreensão da coletividade. Isso também é prova. Porque, às vezes, existe justamente essa fé inabalável, essa certeza que ainda não é domínio comum. E a gente precisa viver essa certeza. Jesus trouxe para a gente isso. O Mestre trouxe para a gente o quê? O exemplo. Ele estava no mundo sem ser do mundo. E nós, em algum momento, seremos chamados a estar no mundo sem ser do mundo. Em coisas simples. Coisas simples. Quando uma pessoa, um ente querido, próximo, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, questionam os nossos valores. Pô, para que você vai lá domingo de manhã? Olha o sol, vamos para a praia. E os nossos valores já dizem que, poxa, eu vou estar muito melhor ali do que na praia. Porque faz sentido para a gente. E, ao mesmo tempo, saber perdoar aquele filho, né, que ainda não encontrou esse sentido na vida dele. Tudo bem que para ele possa não ser no domingo de manhã, o horário que ele gosta de ir na praia, mas pode ser na segunda noite, né? E a gente tem que aprender a respeitar isso. Aí o Kardec falou de novo para a gente assim, ó, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Estou falando de citações anteriores do Evangelho, tá? Que a gente está nele, a gente está no capítulo 19, são 28, então, vamos lá. A gente já tem que ter essas coisas em mente, já tem que estar trabalhando. A gente não precisa ter certezas ainda, mas a gente tem que estar com isso trabalhando. Isso já foi trazido à nossa consciência, então vamos trabalhar.
Mas aí, se a gente tem certeza na vida futura, mas eu vivo o presente, o que acontece? Ontem, pessoas me ligaram ansiosas, pessoas falaram assim, tem que chegar cedo, sai de casa às 4h30 da manhã, vai ter bloco, o palestrante não chegou. Eu falei, gente, se for o caso, eu paro o carro na lagoa e venho correndo até aqui, vou chegar aqui tudo suado, mas vou dar palestra. A cada dia baixa o seu mal. O que acontece? Se eu estou na linha do tempo, eu estou aqui, que é o meu presente, tá? Estou aqui. Que é o único lugar que eu posso fazer alguma coisa a respeito. Aqui já passou, né? Nosso passado. E aqui é um eterno vir a ser, é o nosso futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, como é que eu aqui no presente tenho capacidade de colocar em xeque algo que pode vir a acontecer aqui, se eu não estou garantindo aqui? Como é que eu posso tomar uma decisão equilibrada, inteligente, intelectual, baseada nos meus conhecimentos, se eu estou emocionado com o fato disso aqui poder não estar ao encontro das minhas necessidades? Como é que eu vou construir as minhas necessidades, aqui ou aqui? Então, para a gente ter decisões equilibradas, a gente tem que estar aqui. A cada dia baixa o seu mal. Isso é muito importante, porque senão a gente fica o quê? Ansioso. Ansioso é aquela pessoa que vive deslocada no futuro. Um futuro que é incerto e incontrolável. Tá? Só um parênteses. Eu fugi, mas eu volto. Aí, é citado assim no Evangelho, a fé divina inspiração de Deus desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Eu não sou homem, então eu tenho que desafiar o meu próprio ridículo. Tenham coragem de fazer isso. Tenham coragem de questionar a fé de vocês. Quando eu sou médico, né? Eu tenho vários pacientes que ficam questionando, assim, tem muitos pacientes evangélicos, né? Então é legal que assim, a consulta deles passa por Deus, passa por Jesus, passa pelas Escrituras, isso é maravilhoso. E isso é medicina do futuro. A gente é uma conexão eterna com Deus, com a espiritualidade, com o nosso ser espiritual e, nesse momento, com o nosso ser carnal. Se a gente não desenvolver essa saúde integral, o que a gente vai ser? Vou dedicar a minha vida inteira a tomar remédio contra a diabetes sem saber que o meu desequilíbrio de escolhas é que está tornando-me diabético? E será que eu vou entender os meus desequilíbrios de escolha sem entender que a minha vida ela é um eterno vir a ser e, de repente, eu estou aprendendo com esse desequilíbrio a me tornar uma pessoa melhor? E será que eu não vou me perdoar porque hoje eu ainda não faço as melhores escolhas? Porque eu tenho que ser perfeito hoje? Senão eu vou para sei lá onde? Esse raciocínio maniqueísta que só tem certo e errado, branco e preto? Será? Eu falei, são muitas perguntas. Bom, e aí o ridículo do homem é o quê? Pô, mãe, vai acordar agora cedo para ir no centro, domingo? Vamos para a praia. Esse é fácil de contornar, né? Mas aí a gente vai para o trabalho, aí fala assim, poxa, que Deus é esse que você fala aí? Olha só quanta desgraça, quanta pobreza, quanta injustiça, quanta incompreensão, quanta insensatez, quanto orgulho, quanta desesperança. Que Deus é esse? Que você fala que é universalmente bom, inteligente e justo. É um sofisma. Isso é um sofisma. Tá? O sofisma é uma estrutura da filosofia onde a gente coloca uma afirmativa, muitas vezes falseada, falsa ou exagerada, para provar um ponto. Mas o ponto a ser provado é o amor de Deus, não é o sofisma. Entenderam? Então isso é prova. Isso é prova. É tornar a nossa vida, a nossa crença relevante diante das dificuldades. Entender por que as dificuldades existem. Meu reino não é neste mundo, mas eu estou nesse mundo, sem ser do mundo. E o que significa estar no mundo sem ser do mundo? Ser e estar, dois verbos importantíssimos. A pessoa chega para mim e fala assim, porque eu tenho diabetes. Tem nada, cara pálida, você não tem diabetes, você está diabético.
Se você achar que você tem diabetes, um abraço. Não sou o seu médico. Vai tomar remédio. Agora, se você tem a crença de que você está diabético, e isso é uma questão momentânea, baseada em escolhas, baseada nos meus valores e crenças, que foram trazidos para mim pela minha família. Pô, tem pacientes com 50 anos de idade, 60 anos de idade. Eu não consigo dormir sem tomar um leitinho com Nescau. Com 60 anos, gente. Aí não sabe por que está diabético, né? A escolha antes de dormir, tomar um Nescau, não vai ajudar no sono, vai aumentar a produção de muco, vai te dar alergia, vai te agitar, porque tem muito açúcar. Aquele torpor inicial, que me dá uma relaxada, aquilo é droga. Aquilo é droga. O excesso de açúcar dá um torpor. Se a gente for fazer uma ressonância na pessoa, são as mesmas áreas do cérebro que uma heroína afeta, por exemplo. Que uma morfina afeta. O açúcar. Recentemente, eu estava vendo um programa de sobrevivência, né? E aí, as pessoas estavam ilhadas e ficaram 2 semanas sem conseguir comer nada de açúcar. Dieta totalmente cetogênica, não tinha nenhum tipo de açúcar na ilha. Tá? E depois de 2 semanas eles encontraram abacaxi, uma plantação, um abacaxizal. E começaram a comer abacaxi. Ficaram todos loucos, alucinados mesmo, assim, fazendo as maiores besteiras. Aí falaram, então o abacaxi é alucinógeno. Não, o que é alucinógeno é o açúcar. Vamos lá. Eterna segunda-feira, eu e minha esposa vamos começar uma dieta com restrição de açúcar. Quem quiser está convidado, a gente pode participar junto. Vamos restringir todos... É sério, vamos restringir todos os açúcares refinados e fontes de amido. Vamos restringir. Vamos ver no que dá. Vai que eu fico louco, igual o pessoal do abacaxi. Depois eu conto. Bom, portanto, uma pergunta super válida. Se a gente não tiver fé, o que a gente vai esperar? Se a gente não tiver fé, a gente tirou uma das partes do nosso equilíbrio, do nosso plano de existência. Nosso plano de existência vai ficar como? Desequilibrado. Então, se a gente não tiver fé, a gente não tem esperança. Concordam? Se a gente não tem esperança, a gente aposta no próximo? Fala assim, o próximo tem valores sensacionais, fascinante, eu vou seguir essa pessoa. A gente acredita nos nossos filhos? O filho chega, mãe, olha só, vou no bloquinho, mas não vou beber não, tô tranquilo, tô de boa, eu resolvi que não vou beber esse canal. Mentira! Você vai beber! E eu quero ver, quando chegar aqui eu quero ver, vou cheirar a sua boca. E ai de você, hein? A gente não tem fé. Se a gente não tem fé, a gente não tem amor. Sem fé não existe amor. Por quê? Porque o amor parte do princípio que o quê? Que a gente tem uma certa esperança de que alguém vá, de certa forma, cobrir, ou nos cercar, ou nos proteger, ou cumprir um espaço na nossa vida, ou nos fazer companhia. Tá? Mas aí, dentro da nossa fé ainda incipiente, a gente transforma esse amor em paixão. Então a gente passa a achar que aquela pessoa vai ser a resposta dos nossos problemas. Isso é crescimento também. Daqui a um pouquinho você fala assim, eu me desiludi. A pessoa não era nada do que eu imaginei. Claro que não. Não é o papel dela. O papel da pessoa é ser ela mesma. Isso é prova também. Isso é prova da nossa fé. A gente precisa compreender que as pessoas têm o direito de serem elas mesmas e nós não temos o direito de impor a essa pessoa que ela seja como nós queremos. De moldar essa pessoa diante... mas o filho a gente precisa... Não, a gente precisa dar referências. Enquanto eles não têm capacidade suficiente de fazer as próprias escolhas, eles vão seguir as minhas referências. Quando ele me provar... Eu falei isso sexta-feira agora. Uma menina, 14 anos, que queria ser vegetariana. E a mãe arrancando os cabelos. Né? Falei, nem briga, nem arranca os cabelos. Menina, quando você vier aqui e me trouxer um plano de como você vai se tornar uma vegetariana saudável, eu vou ser o primeiro a te defender diante da sua mãe. Essa que é a questão. Nós temos esse objetivo, certo? Mas nos faltam metas para conquistar com equilíbrio esse objetivo.
Porque objetivo sem meta é um sonho. E as metas validam o nosso objetivo, validam as nossas conquistas e mostram para a gente também caminhos que não são muito legais. Conforme nós evoluímos intelectualmente, é natural que nós imaginemos possibilidades, né, e ocorrências ao longo do caminho que está sendo trilhado. Conforme a gente, né, conforme a gente vai ficando mais inteligente, as possibilidades se aumentam. A gente tem mais ferramentas de questionamento, né? A gente tem. Então, as nossas escolhas podem se tornar escolhas muito mais inteligentes, muito mais compreensivas, com muito mais percepção de futuro, das possibilidades. Tá? A sociedade, de uma forma bem simplista, fala para a gente assim, olha só, é preto e branco, é certo e errado. Não tem caminho no meio. Porque é fácil da gente trabalhar dessa forma. Eu quero dessa forma, esse é o certo. Eu estou dizendo que é o certo. Tá? E tem uma outra forma, né? Essa é errada. Isso é fácil fazer assim. É muito fácil, porque não tem discussão, é meio ditatorial. Tá? Mas, se nós estamos numa estrada, tá? Percorrendo uma estrada, nós sabemos que essa estrada nos levará ao nosso destino, certo? E perdemos a saída, perdemos a primeira saída, isso invalida o nosso intento? O destino deixou de existir? Não. Mas se a gente olhar de forma muito maniqueísta, certo, errado, errei, cometi um erro terrível, né? Eu sabia o meu caminho, tinha um lugar para onde eu tinha que ir, eu estava na estrada, tinha aquela saída que era o meu destino, e eu perdi essa saída. Aí já errei, e agora a gente começa, né, a se punir. Né? Não é assim? Mas, em realidade, quando a gente passa a compreender que nós todos estamos caminhando inexoravelmente, sem a menor dúvida, não existe sombra de dúvida para a perfeição, a única coisa que a gente está fazendo é atrasando um pouquinho a chegada. Porque tenho certeza, tenho fé, a gente vai chegar. Mais do que isso, quando a gente compreende já que estamos numa simples existência de algumas décadas, que nós fomos criados simples e ignorantes, e a partir daí nos tornamos seres eternos. O que são 10 ou 15 minutos para pegar o próximo retorno? Nada. Nada. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Não existe caminho errado. Não existe, tá? Nós estamos apenas, às vezes, escolhendo um caminho mais longo. É só isso. É só isso. Mais do que isso, tá? Se nós todos estamos submetidos às leis naturais, terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? Eu posso estar falando um monte de coisinha aqui, mas está tudo embasado, tá? Terceira parte dos Espíritos, as leis divinas ou naturais, quer dizer, as leis naturais ou divinas. Existe uma lei chamada Lei do Progresso, certo? Como é que essa lei funciona? Como é que existe o progresso, né, se nós não estamos habilmente duvidando do nosso intento? Se nós não estivermos habilmente procurando melhores formas de executar uma ação, um serviço, uma profissão, qualquer tipo de coisa que estejamos fazendo. Então, a dúvida, quando colocamos de alguma forma a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade em dúvida, faz parte de uma necessidade nossa constante de progresso e aprimoramento. Ela não invalida tudo. Ela só questiona aquele método. Porque pela lei de progresso pode existir um método melhor. Alguém tem dúvida disso? Acho que não. Pode existir uma forma melhor. Então, né, a dúvida passa a ser natural e divina. Então, se nós estamos colocando em dúvida as nossas coisas, de forma inteligente, é porque nós estamos querendo, em última análise, o quê? O melhor. O progresso. Então, não fiquem com medo da dúvida. Quem é libriano aqui? Ninguém é um libriano. Libriano não é assim? Vou para cá, vou para cá. Ai, meu Deus. Aí tem outras coisas. Vou para cá, vou para cá. Não tem problema. Não tem problema. Duvidamos de nós, duvidamos dos outros, da sociedade, de tudo. Só que a gente fica cego e não percebe que nós fazemos parte de tudo isso.
Então nós estamos, em última análise, duvidando de nós mesmos. Certo? Isso é uma armadilha da nossa mente. Porque a nossa mente, estrutura, é uma estrutura. A mente é uma estrutura. Ela é abstrata, mas ela é uma estrutura. Ela existe. Tá? E ela é uma estrutura de proteção. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui. Ela protege o nosso espírito e o nosso corpo, nos encarnados. Nos desencarnados, ela protege o espírito e o perispírito. Ela está ali no meio. Tá? É estratégia da mente nos defender. E uma das defesas é colocar em dúvida o processo. Será que você tem que ir por aí mesmo? Você olha, tem um caminho brilhante por aqui, aí você fala, não, mas tem um caminho mais curto aqui, ele é meio lamaçado, meio escuro e tudo, mas é mais curto, vou chegar rapidinho. Aí a sua mente, peraí, vamos duvidar dessa escolha. Será que você tem que ir por aí? É uma estrutura de defesa. E faz parte do nosso ser integral. Tá? Então, não tem nenhum problema da gente ter uma mente que duvida. O problema é quando nós, ligados àquela estrutura do homem velho, que só pensa em pecado, em punição, e trair as leis divinas, e, enfim, que vive com medo, transforma essa mente que duvida em uma mente julgadora. Essa mente julgadora é um problema, porque nós seremos os nossos advogados de acusação, o júri que nos julga, o juiz e o carrasco. De nós mesmos. Tudo porque transformamos a nossa mente, que estava só defendendo a gente para duvidar e procurar os melhores processos, numa mente que julga. Então, parte dessa escola, parte desse crescimento, é a gente tirar essas vestes do homem velho e colocar a veste da esperança. Colocar a veste desse Deus que compreende, desse Deus que é amoroso, desse Deus que não julga e não pune. Ele não está aqui para isso. Tá bom? Então, qual é a grande armadilha quando a gente entra nessa mente julgadora e que ela está nesse conceito certo e errado, se errou, ferrou, vamos dizer assim, né? É que a gente perde a capacidade de amar. Porque todo mundo vai errar. Essa é a verdade. Até a pessoa que a gente mais ama vai errar. E aí, se eu tenho branco e preto, errou, tchau, não serve mais para mim. É assim que a gente faz, na prática? Não. Mas a gente vive como se fosse, né? Porque a gente leva mágoa. Ai. Né? A gente leva mágoa. Levar mágoa nos torna egoístas. E aí, como é que vai existir caridade numa sociedade egoísta? Vocês estão vendo que eu estou mostrando para vocês várias formas de nós minarmos o nosso ponto de equilíbrio? Onde foi parar, então, a minha pergunta, né? Onde foi parar a trindade inseparável? Se uma hora eu minei a minha fé, na outra hora eu minei minhas esperanças, e agora eu estou arranjando um jeito de minar também a minha caridade, abraçando o egoísmo da minha mente julgadora. Por medo do progresso, a gente fica lá agarrado nesse homem velho. Isso se chama lei de inércia. Tá? E a inércia faz parte de todo o universo, não tem como a gente fugir disso. Mas, intelectualmente, ou seja, de forma inteligente, cognitiva, consciente, nós começamos a arranjar muito boas justificativas para fazer diferente. Quando a pessoa fala assim para mim, porque, poxa, esse mês eu me dediquei, e foi legal, e eu tive resultado, não sei o que, não sei o que lá. Tá, você gostou? Gostei, estou feliz. Então segue. Então segue. É só isso. Compara como você estava antes e como você está agora. Quem é que você quer seguir? Aquele antes lá, ou esse aqui, empolgado, vamos lá. Óbvio, esse. A lei de inércia vai fazer que a gente, não, volta para aquele lá, que ele dá menos trabalho, não precisa acordar cedo, não precisa limitar um pouquinho o que a gente está comendo, não precisa limitar um pouquinho, né, o que a gente está respondendo. Bom, antes de partirmos para a nossa caminhada, é fundamental que a gente conheça o nosso destino. Falei o óbvio, né? Não falei? Não é bem óbvio isso? Pô, se eu vou sair para caminhar, eu tenho que saber para onde eu vou, onde é que eu quero chegar. Mas quantas vezes a gente se sente perdido no meio do caminho?
E aí, qual é a referência quando a gente está perdido no meio do caminho? Para o homem antigo é o quê? Voltar para o começo, desistir, não é isso? E para o homem novo, que foi se despindo, ficando mais leve? Continuar. Vamos lá. Eu não sei o caminho? Eu não sei o que é isso aqui? Aqui não é minha referência? Eu posso ir para cá, ir para cá, ir para cá, ir para cá, mas olha só, minha referência, eu vou seguir. Eu vou seguir. Uma vez um professor, eu estava aprendendo, era um professor de desenho geométrico. Aí eu estou aprendendo a desenhar a mão livre uma linha reta. Ele falou para mim assim, não olha para a reta, olha para o ponto final, para o destino. Não é muito legal isso? Não fica aqui assim, ai, aqui eu tropecei, ai, aqui tinha uma pedra. Olha para cá, gente. Então a gente vai tropeçando, aí a gente levanta de novo e vai. Entendeu? Por isso que falam que Deus está sempre cuidando dos bêbados e das crianças, né? Porque eles tropeçam, levantam e continuam o caminho. Eles não estão se questionando, eles só querem continuar o caminho. Essa certeza no caminho fará com que usemos nosso intelecto e não nossa emoção, sempre que a mente tentar semear a dúvida em nossas escolhas. Tá? Usando o intelecto, nos tornamos pessoas mais equilibradas. Se estamos no estado emotivo, como é que a gente vai tomar as melhores decisões para o futuro? E aí o Kardec fala assim para a gente. Kardec não, Francisco de Assis falou para a gente assim, onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Então, onde houver a dúvida, que eu seja esse exemplo, que eu leve a fé. Que eu seja esse que continua caminhando, que tropeça, levanta, fala assim, obrigado pelo tropeço, me fez parar para pensar. E continua caminhando, porque eu sei qual é o meu caminho. Em algum momento eu fiz essa escolha, eu descobri o meu caminho. Eu falo sempre aqui do Viktor Frankl, o livro O Homem em Busca de Destino, Sentido, O Homem em Busca de Sentido, ele percebeu isso dentro de Auschwitz. Ele estava lá, ele era um judeu, estava lá, preso, todo mundo foi morrendo, só sobrou a namorada dele, que nem quis ficar mais com ele, foi para os Estados Unidos. Nunca mais viu. E ele percebia que, da mesma forma que existiam pessoas doentes ali que duravam pouco, do lado de fora, do outro lado da muralha, existiam alemães doentes também que iam durar pouco. E o que movia a pessoa que sobrevivia, dos dois lados, e o que movia aqueles que abandonavam? A certeza do propósito, a certeza do destino. Então, é por isso que eu sempre cito, porque são os dois pensadores psicológicos que eu mais gosto, o Jung e o Frankl, e eles falam a mesma coisa. O Jung do sentido ético existencial e o Viktor Frankl a busca de um propósito. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àquele que não a tem, ou mesmo não a queiram ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo da nossa obra, para lhe demonstrar o mérito da fé. Pregai pelas vossas esperanças, a vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Então, através do exemplo, é a melhor forma da gente ensinar. Por quê? Porque se todos nós temos dentro de nós, no nosso interior, a vibração divina, que está ali meio apagadinha, se tem alguém vibrando Deus do nosso lado, por indução, o que vai acontecer com a nossa vibração? Vamos começar a vibrar também. A gente vai começar a querer melhorar, se impulsionar. Né? Aí a pessoa fala assim, mas é muito difícil, né? Eu me manter motivado se do meu lado tem uma pessoa doente. Prova? Essa é a prova. Manter-se esperançoso, fé, confiante. E a maior lição de caridade, de integração com o mundo, é você não tripudiar do outro, respeitar aquela existência que ainda sofre. Entendeu? Porque falar assim, faça como eu, vamos embora, levanta às 7 da manhã e vamos. Às vezes não é a melhor opção. Quando eles começaram a tratar a depressão, tratar a depressão, eles falavam assim, olha, para tratar a depressão você pega uma pessoa melancólica, triste, que desistiu da vida e joga no meio de pessoas muito felizes. Ela vai se contagiar com aquilo. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela ficava bem?
Quem aqui já passou por uma fase triste e pegou assim, não, vamos sair, vamos se animar, vamos com todo mundo, você vai acabar ficando feliz também? Porque não é dessa felicidade que a gente está falando. A gente às vezes fica triste por crise da nossa esperança. Tá bom? Bom, a fé pelo exemplo, a fé pela cura, que é o quê? A gente vê assim o magnetismo, né? A pessoa tem fé e ela consegue induzir forças magnéticas que vão induzir a cura em nós e numa outra pessoa, tá? Os orientais, eu estou acabando, dizem que a fé, para a gente desenvolver essa virtude de fé, nós precisamos ter 4 tipos de fé. A fé em nós, a fé no Mestre, a fé nas Escrituras e a fé em Deus. Certo? Então são fés, né, que juntas ajudam a compor a nossa fé. Tá bom? Lembrando de Francisco de Assis, que eu sempre gosto, ele falou assim para a gente, comece fazendo o necessário. O que é possível agora. De repente, você estará fazendo o impossível. Então, não adianta a gente querer dar o passo daqui e chegar aqui. A gente vai dando passinhos. Porque a gente, agora lembrando Emmanuel, a gente precisa ser bom no pequeno para ser bom no muito, no grande. Tá bom? Fiquem com Deus. Um bom domingo para vocês e obrigado mais uma vez pela oportunidade.